Salve, irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Amém. Nós sabemos que uma das principais formas que Deus fala conosco é através da palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. É claro que os irmãos podem ler a palavra em casa, e Deus também vai falar através da palavra. Mas quando Deus nos chama para trazer a mensagem do Senhor ao coração dos irmãos, essa mensagem ela é buscada com muita oração. Quero dizer que os irmãos que eu não trago algo de mim mesmo. Eu não abro a Bíblia, como muitos por aí. Senhor, me dê a palavra. Eu oro, eu peço para que o Senhor direcione a palavra, mesmo porque eu não conheço o coração dos irmãos, mas Deus conhece. Sabe de todas as coisas, de cada necessidade, do que eu como pregador preciso e do que os irmãos precisam. Porque quando nós pregamos a palavra, o primeiro a ser ministrado somos nós mesmos e depois os irmãos. Esta noite, meus irmãos, eu vou falar sobre um tema muito atual. Vivemos tempos difíceis. Os irmãos concordam? Vivemos tempos trabalhosos. A Bíblia diz que no final dos tempos haveriam homens presunçosos, amantes de si mesmos. Haveria homens que amariam mais o mundo do que a Deus. E é por causa disso, porque nós estamos no tempo derradeiro, porque nós estamos no final dos tempos, é que nós temos tempos trabalhosos. Os irmãos sabem que eu trabalho com Uber e também trabalho como vendedor, e não é difícil pegar passageiros que falam da crise de ansiedade que eles têm, das preocupações do trabalho, da correria, que dá aquela crise de ansiedade. Quantos aqui já ouviram falar sobre a crise de ansiedade? Isso não é brincadeira, meus irmãos. Isso é algo que a pessoa vai parar no hospital, e tem pessoas que quase morrem por isso. O coração acelera, a pessoa soa, ela começa a ter pensamentos ruins. É algo terrível, que está fora do nosso controle, fora do controle da pessoa. Mas por que nós andamos tão ansiosos? Porque nós, mesmo como crentes do Senhor Jesus Cristo, mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, continuamos ansiosos. Continuamos perdendo noites e noites de sono, preocupados com o problema em casa, no trabalho. Por que nós não descansamos no Senhor? Por que nós não confiamos no Senhor? Por que nós temos essa dificuldade? Por que nós andamos ansiosos? Existem alguns motivos, meus irmãos. O primeiro deles é que nós vivemos num mundo que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, aí fora, no mundo, você é bem quisto pelo seu carro novo, pela sua casa nova, pelas suas vestes. As pessoas te veem pelo que você tem, não pelo que você é. Mas nós vamos aprender esta noite que as pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. Nós vivemos também num contexto, meus irmãos, onde as pessoas querem preencher o vazio de seus corações com as coisas, com o consumismo. Final do ano mesmo, minha esposa trabalha no shopping, como todos sabem, shopping abarrotado, shopping lotado, as pessoas desesperadas por comprar coisas que não precisam, achando que isso vai preencher o coração delas, e aí se endividam, e aí vem a ansiedade. Existe ansiedade natural, e não é dessa que eu vou falar nesta noite. Ela é natural, mas existe ansiedade, meus irmãos, que é fruto da incredulidade. Existe ansiedade que é fruto da falta de oração. Existe a ansiedade que é fruto de pouco relacionamento com Deus. É essa ansiedade que eu vou falar esta noite. Nós, como cristãos, não devemos ser ansiosos nesse sentido. Porque, se eu não me engano, mais de 350 vezes nas Escrituras, Deus nos fala: confie em mim. Jesus
Ele é fiel. E a Bíblia ainda declara que se nós formos infiéis, como muitas vezes não somos, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Faz parte da natureza de Deus. Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Porque nós sabemos também que existem falsos profetas e falsos pregadores, que prometem aquilo que não está escrito nas Escrituras, que falam daquilo que Jesus não prometeu. Com isso, Jesus não tem compromisso. Mas com aquilo que Ele prometeu em sua palavra, Ele tem compromisso. Então, meus irmãos, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe, nós devemos lembrar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu vejo que muitas vezes nós queremos um grande sinal do céu, sendo que Deus trabalha nas pequenas coisas. Quantos livramentos Deus tem dado na sua vida? E por mais preocupado que você esteja, o problema vai continuar lá. Nós trabalhamos, estudamos, mas o resultado está na mão de Deus. Para isso, meus irmãos, nós vamos aprender com o nosso sumo professor, Jesus Cristo. Peço que irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos do versículo 25 ao versículo 34. Texto muito conhecido. Jesus aqui ensinando os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Alguns historiadores dizem que foram mais de uma semana de ensinamento, não foi num dia só. E ele ensinando os seus discípulos. E agora ele fala sobre a ansiedade. Todos acharam? Amém? Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo à sua vida, ou um dia à sua vida? E por mais que andais ansiosos, e por que vocês andam ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico que existiu, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nós nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Se nós não acreditarmos na Sua ressurreição e que o Senhor está vivo, não tem sentido nós estarmos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos a certeza que o Senhor está no meio de nós. Pois Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor está presente, Pai. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Conduza a Tua palavra, Senhor, ao coração de cada um dos meus irmãos, oh Pai. Que vidas esta noite sejam quebrantadas, a começar pela minha, Pai. Sejam mudadas, não por mim, mas pela Tua palavra. Palavra essa viva e eficaz. E nós estamos aqui para Te glorificar. O nome que é sobre todo o nome, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode mudar aquilo que é impossível mudarmos sozinhos. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Versículo 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então, em primeiro lugar, aqui Jesus começa dizendo, dando uma ordem:
Mas Jesus tinha algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Ele tinha uma fé robusta no Pai. O que falta para nós, meus irmãos, para que nós não estejamos ansiosos, para que nós venhamos obedecer a ordem do Senhor Jesus, de não estar ansiosos, é uma fé robusta. Uma fé robusta é criada com muita oração. Uma fé robusta é buscada. O relacionamento com Deus ele é buscado. A palavra de Deus declara: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não buscamos a Deus com todo o nosso coração. Jesus falou que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, nós poderíamos dizer para o monte, vai para um lado para o outro, e iria. Então nós temos pouca fé. Nós não confiamos plenamente no Senhor muitas vezes. Essa é a realidade. Ah, cara, mas eu confio. Será? Se confia, por que perde a noite de sono acordado? Se confia que realmente tudo está no controle de Deus, por que então não obedece o que Jesus falou? Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela tem destruído muitas vidas. O que adianta, meus irmãos, nós trabalharmos bem, em casa não rendermos? O que adianta nós trabalharmos sem qualidade de vida? Não adianta nada, meus irmãos. Então, a primeira coisa que Jesus nos fala aqui, nos ensina, é não andeis ansiosos. Ansiosos pelo quê? Pela nossa vida. Nós não devemos andar ansiosos, preocupados com o nosso trabalho, com a nossa vestimenta, com as nossas roupas, com os boletos, com o dia de amanhã. Jesus nos ensina, e Ele também ensina isso na oração modelo, meus irmãos, que nós devemos viver cada dia confiando nele. O justo, e todos nós aqui somos justificados por Cristo, ele não vive por vista, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. E quando os irmãos tiverem tempinho, leiam Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. E nós devemos estar entre eles. Claro que não com o mesmo ministério, cada um tem um ministério, né? Mas nós devemos buscar, meus irmãos, ter uma fé robusta. Nós devemos aprender, meus irmãos, também a descansar no Senhor. Muitas vezes nós oramos e não descansamos no Senhor. Os irmãos já tiveram essa experiência de orar por algum problema grande, e aí sai daquela oração, parece que Deus não ouviu, né? Parece que o coração ainda está tribulado, você não consegue parar de pensar naquilo, mesmo orando, né? Poxa, mas eu orei, né? Confio em Deus e eu continuo com esse sentimento. Isso quer dizer que você ainda não descansou no Senhor. Porque quando você descansa no Senhor, você faz que nem o salmista Davi. Eu deito e durmo e acordo, porque o Senhor tem me sustentado. Quando nós descansamos no Senhor, nós deixamos Ele resolver a nossa pendência. Para de tentar resolver o seu problema pelas suas próprias forças. Para de confiar em si mesmo. Vamos fazer que o salmista Davi também fez. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros no seu exército. Pessoas do mundo confiam no seu intelecto, pessoas do mundo confiam no seu trabalho, pessoas do mundo, como dizem em muitas palestras motivacionais, confiam no seu potencial. Mas nós não confiamos em nada disso, meus irmãos. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Nós confiamos na provisão que vem do Senhor, porque não é para nós sermos glorificados, não é pelo nosso mérito, é pela graça. É para que Cristo venha resplandecer nas nossas vidas e não nós mesmos. Essa é a nossa principal diferença do mundo. As pessoas, elas buscam a própria glória, mas Jesus falou: aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E aquele que busca a própria glória não é verdadeiro. E nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós fomos chamados
para glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver uma calma, meus irmãos, e ver tranquilidade. Se nós não estamos tranquilos, não estamos calmos, como nós vamos tranquilizar os outros? Se nós não estamos em paz, como nós vamos dar paz para as outras pessoas, meus irmãos? Não é comum eu ver pessoas que se dizem cristãs e qualquer coisinha tira ela do sério. Né? Qualquer faísca, qualquer assunto tira aquela pessoa do sério. Cuidado! Leia Gálatas 5. Nós devemos ter o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, bondade, domínio próprio. Nós não conseguimos dominar a nossa mente, os nossos sentimentos, é verdade. Mas Deus consegue. O Espírito Santo nos ajuda. Eu posso contar por mim mesmo, meus irmãos. Antes de me converter, eu era ignorante, eu era sem paciência. E o Espírito Santo, ele tem moldado isso na minha vida. Nós devemos deixar, meus irmãos, o Espírito Santo nos mudar. Descansa no Senhor. Sabe? Lança sobre Ele toda a sua carga, toda a sua ansiedade. Porque o fardo de Jesus é leve. E Jesus dá um exemplo das aves, né? Que elas não acumulam e contudo Deus sustenta as aves. Gente, se Deus sustenta as aves, que nem são imagem e semelhança dele, imagine nós, que somos imagem e semelhança dele. Toda vez que chove, meus irmãos, eu vejo a misericórdia de Deus derramada sobre nós, porque Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Já pensou nisso, meus irmãos? Quantas pessoas nem lembram de Deus para agradecer? Ateus, espíritos, que seja, né? Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhum. Pelo contrário, blasfemam dele. E Ele continua mandando chuva sobre todos. E o sol continua nascendo sobre todos. Eles também são participantes da graça de Deus. Não admitem, recusam, mas também são. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos aprender com Jesus. Não devemos estar ansiosos. Não devemos, meus irmãos, perder noites de sono, viver uma vida medíocre, porque Jesus nos chamou para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Quero deixar uma coisa clara, meus irmãos, vamos entender. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades, tá? Jesus falou: nesse mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Jesus nunca mentiu, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, quer dizer que Ele vai acalmar o nosso coração. Existem, meus irmãos, tempestades, e essas tempestades do coração, que só Jesus pode acalmar. Então nós devemos entregar o nosso coração para Ele. E não deixar de se preocupar no sentido de não fazer nada a respeito, sabe? Eu vou deixar tudo na mão de Deus. Não é assim, meus irmãos. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas agora está na mão de Deus. Não tem mais o que fazer. Os médicos se enganaram, né? Não sei o que vai ser, mas eu confio na tua provisão. Nós devemos aprender, meus irmãos, a confiar e descansar no Senhor, na providência do Senhor. Devemos aprender a não viver por vista, mas viver por fé. Parece ser fácil isso, mas não é, meus irmãos. Viver por fé requer um compromisso, sabe, meus irmãos? Viver por fé requer renúncia. Não é algo fácil, mas é possível através de Cristo Jesus. Versículo 27, meus irmãos, continuando então. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Sabia, meus irmãos, que 80% das coisas que nós pensamos que vai acontecer não acontecem? E quem disse isso foi o pastor Edson já em alguma pregação. A maioria das coisas que nós pensamos, sabe, que nós montamos na nossa mente, né, que vai acontecer, não acontece. O dia de amanhã, ele ainda não existe. Ele vai existir se Deus quiser. Mas vocês já perceberam que nós vivemos como se nós tivéssemos certeza do dia de amanhã? Se não fosse assim, as pessoas elas buscariam mais a Deus, por exemplo.
As pessoas acham que vão ter tempo, mas a verdade é que nós não temos tempo, meus irmãos. A verdade é que a vida é um sopro. De repente nós estamos aqui pregando, e de repente nós não estamos mais aqui. Deus perde conta da nossa vida. Assim é a nossa vida. Ela é passageira. E por mais ansioso que nós estejamos, nada vai mudar. Pelo contrário, quanto mais ansioso nós estivermos, vai ser pior. Porque nós estaremos cansados na hora de resolver o problema, não vai resolver o problema, tomaremos decisões erradas e vai criar outros problemas. Tudo isso por não ter confiado, por não ter descansado no Senhor. Os irmãos entendem, meus irmãos, o que eu estou falando? A confiança em Deus, ela é construída, meus irmãos. Ela não é um ato só. Aceitei Jesus, pronto. Não é assim, meus irmãos. O relacionamento com Deus é buscado. A santidade nas nossas vidas, ela é uma constante. Ela é buscada, meus irmãos. Partiu de Deus primeiro, claro, né? Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Mas tem a nossa parte no sentido de nós buscarmos, orarmos, né? Eu li um livro há um tempo atrás, O Poder através da Oração. Alguém aqui já leu esse livro? Eu vou compartilhar com os irmãos depois. Tem ele digital. É muito bom esse livro. E o autor fala algo interessantíssimo. Ele fala assim, que a oração, né, ela vai contra a carne, certo? A nossa carne quer o quê? A nossa carne quer assistir televisão, ficar na internet, né? Descansar, né? Parece que nós vivemos de descanso, né? É o que a nossa mente quer. Nós estamos aqui como passo de férias, meus irmãos. Estamos em ritmo de férias, mas nós não tiramos férias do Senhor. Estamos aqui cultuando o Senhor. Mas a oração, ela tem que ser buscada, mesmo que nós não queremos buscar, no sentido assim, de muitas vezes nós não vamos ter vontade de orar, mas nós temos que orar. Nós temos que buscar o Senhor. Porque a verdade é, meus irmãos, que todo cristão, todos, tem uma luta contra a carne. O maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Esse é o maior inimigo que nós temos. E eu vou te dar uma boa notícia, outra boa notícia. Jesus sabe de tudo que você está passando. E tudo que você vai passar. A Bíblia diz que a palavra, antes de chegar na sua boca, Ele já sabe toda. Não só isso, Ele não só sabe, mas Ele veio há mais de 2000 anos atrás, como homem, e passou por tudo que nós passamos. Teve sede, tristeza, dor. Foi desprezado, tanto que Ele fala, se o mundo vos odeia, lembra que primeiro odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, antes vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Fiquem felizes se o mundo vos odeia. É porque vocês não são do mundo. Agora, se o mundo amar vocês, cuidado. Tem uma grande chance de você nunca ter tido um novo nascimento. Então, meus irmãos, ficar ansioso não vai resolver o problema. Só vai ter mais problemas. Nós não podemos nem acrescentar um dia na nossa vida. O Evangelho de Lucas, né, Jesus falando, fala que nós não podemos tornar branco ou preto um fio de cabelo. Hoje em dia nós podemos, pela tinta, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Podemos pintar o cabelo, né? Está branco, né? Podemos tornar negro, né? Mas assim, se nós pensarmos, eu quero que esse cabelo esteja negro novamente, não fica. Né? Naturalmente falando, né? É isso que Jesus está falando. Então nós não conseguimos nem fazer as mínimas coisas. Como nós vamos ficar preocupados com aquilo que está fora do nosso alcance? Existem coisas, meus irmãos, que está no nosso alcance, que é possível. Aí nós fazemos. Mas existem coisas, e os irmãos têm mais experiência, já sabem disso, já passaram, que só compete a Deus. Está na mão de Deus. Não tem como nós lutarmos pela nossa própria força, que nós só vamos nos decepcionar, só vamos nos desgastar, sabe? Porque no final, né, toda essa ansiedade é fruto de uma incredulidade do nosso coração. É fruto do nosso coração estar distante de Deus de alguma forma, sabe, meus irmãos? Toda frieza espiritual, ela é fruto de uma idolatria.
Idolatria é essa que o nosso coração cria, sabe, meus irmãos? O nosso coração, ele é especialista em criar idolatrias. E quando eu falo idolatria, não é o santinho, né, em casa, né? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você trabalha na obra do Senhor e quanto tempo você trabalha no seu trabalho? E qual é mais importante? Nós veremos que é o reino de Deus. Onde está o nosso coração? Onde está o coração dos irmãos? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos. Onde está o nosso coração? Será que ele está no reino do Senhor Jesus Cristo? Aquele que ele vai restaurar? Porque nós não somos daqui, né? E se nós não somos daqui, por que nós temos raízes nesse mundo? Por que nós vivemos que nem as pessoas do mundo, buscando essas coisas, meus irmãos? Por que nós não nos endividamos tanto? E aí, para pagar as contas, ficamos ansiosos, trabalhamos mais, não vemos os nossos filhos crescer, às vezes nos separamos das nossas esposas. Tudo isso porque nós queremos viver igual o mundo vive, meus irmãos, com consumismo, com aquilo que não é necessário. Jesus prometeu suprir as nossas necessidades e não os nossos luxos. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo que nós venhamos fazer besteira, Ele ainda dá um jeito. Ele ainda nos ajuda, né? Mas Ele não prometeu suprir os nossos luxos. Prometeu? Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. E no texto fica claro, né, que todas essas coisas Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que você precisa de uma casa, de um carro. Deus sabe que você precisa do dinheiro para se alimentar. Ele sabe disso. Você acha que o emprego onde você trabalha, quem abre a porta? Você acha que todas as vezes que você acorda de manhã, quem te dá força para levantar? Ou quem te protege? Ou quem te livra de tudo mal? Eu que trabalho de Uber até na madrugada, eu vejo isso no livramento de Deus. Deus nos livra, meus irmãos, de muita coisa. Às vezes aquela pessoa que não serve a Deus é assaltada, você não é. Você fala, nossa, meu Deus do céu, eu nem mereço, né? Mas é a proteção de Deus. E você vê o quanto Deus tem nos guardado. Hoje em dia, meus irmãos, nós saímos de casa, infelizmente, e nós não sabemos se nós voltamos. Não sai de casa se não veio na sua esposa, nos seus filhos. Você não sabe se você vai voltar. Pode ser que volte, pode ser que não. Nós vivemos num mundo assim, que já é do maligno, como Jesus falou. No mundo, né, onde as pessoas elas estão com os seus corações frios, onde a violência tem aumentado demasiadamente, né, onde as coisas acontecem. E às vezes nós achamos que nós teremos tempo, como eu disse. Nós achamos que amanhã nós podemos dizer, nós podemos falar. E por que não falar hoje, irmãos? Por que não falar hoje para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu irmão, o quanto você ama ele, o quanto ele é importante para você? É melhor falar para ele agora do que falar no caixão, do que jogar aquela flor ali com aquele remorso e falar, eu poderia ter me reconciliado, eu poderia ter falado, né? Então nós perdemos muito tempo com essas coisas, meus irmãos. E aí Jesus também fala, né? Ele fala da comida, agora ele fala da questão do vestiário, das roupas, né, meus irmãos? Ele fala que nem Salomão, que foi o homem mais rico que existiu. Para os irmãos terem uma ideia, na época de Salomão, foi um reino de tranquilidade. Salomão era tão rico que a prata na época dele era que nem pedra. A prata. O templo, se os irmãos verem a descrição do templo, né, que Salomão construiu, né, ele é todo feito de ouro. O trono, tudo é feito de ouro. O ouro é em abundância. Aquelas madeiras caríssimas de cedro, né, era coisa assim, de abundância, porque todos os povos vinham até Salomão para ouvir a sabedoria dele. E é interessante que Jesus fala que a rainha de Sabá se levantará no juízo contra Tiro e vai julgá-la. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus fala, eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, todos os reinos, né, vinham até Salomão para ouvir a sabedoria dele. E ele foi o homem mais próximo do que existiu. E Jesus faz essa comparação, fala, nem Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, ele se vestiu como um milho. Tem bilhões de livros, meus irmãos. E Deus não quis tirar vocês. E ele fala algo interessante: homens de pequena fé.
Meus irmãos, quando Jesus fala, homens de pequena fé, Ele está querendo tratar algo, meus irmãos, que é principal. Ele está querendo tratar o nosso coração. Ele está querendo tratar, meus irmãos, a incredulidade do nosso coração. Poxa, é só olhar para a natureza. É o que Jesus está falando. Eu visto o livro do campo dessa forma, eu não vou vestir vocês. Vocês têm pequena fé, vocês têm pouca fé, sabe? Vocês não confiam em mim. Vocês não confiam na minha provisão. E é isso que Jesus está falando. Versículo 31. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Aqui está a centralidade do texto, meus irmãos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Por que, meus irmãos? Nós não devemos nos preocupar com a comida, com a bebida. Por que nós não devemos entrar no consumismo? Por quê? Porque aquelas pessoas que não servem a Deus é que procuram essas coisas. Teve um dia que todos nós, antes de aceitarmos a Cristo, tínhamos um vazio no coração. Nós buscamos preencher esse vazio com várias coisas. Com bebida, com comida, roupas, com bens materiais. E nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós buscávamos com toda a nossa força essas coisas. É admirável como as pessoas se esforçam, como as pessoas estudam por aquilo que vai perecer. Porque tudo passa, tudo vai perecer. Mas é interessante notar como as pessoas desprezam aquilo que é eterno. Nós não devemos buscar essas coisas, porque são aquelas pessoas que não servem a Deus que buscam. Os gentios, na época, aqueles que não eram judeus, aqueles que não serviam a Deus, e hoje em dia também. Então é por isso, meus irmãos, que nós não devemos buscar essas coisas. As pessoas têm que ver na nossa vida, meus irmãos, um coração diferente, uma atitude diferente. Nós devemos ser pessoas irrepreensíveis. Nós devemos ser pessoas que descansamos no Senhor. Enquanto todos estão preocupados, comprando um monte de coisa no mercado para se tocar, porque afinal dos tempos, porque o governo mudou, não sei o quê, nós devemos o quê? Orar e descansar no Senhor. Porque se tiver que acontecer, é Ele que nos sustenta. Não é o governo, não são as pessoas. Claro que isso nos atinge, obviamente. Mas, meus irmãos, o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino não é daqui. Jesus falou isso para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eles não queriam me matar. Eles estariam aqui querendo que eu fosse solto. Mas como o meu reino não é desse mundo, por isso que eles querem. Nós não somos daqui. Buscamos uma pátria melhor, a celestial. Como nós cantamos, quando se quiser chamar. Que dia glorioso vai ser, meus irmãos, quando Jesus nos chamar pelo novo nome que Ele nos deu e dizer: vindes, bendito do meu Pai, para ser está preparada desde antes da fundação do mundo. Porque vocês confiaram em mim, porque vocês descansaram em mim, porque vocês lançaram sobre mim toda a vossa ansiedade, sabendo que eu tenho cuidado de vocês. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que nenhum passarinho cai no chão se não for da permissão do nosso Pai Celestial. E agora, por que você continua ansioso? Por que você continua preocupado com as coisas desse mundo? Nós não devemos ter raízes nesse mundo, porque nós não somos daqui, e graças a Deus por isso. Porque se nós fôssemos daqui, estaremos condenados com eles. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas se você não está, cuidado. Porque toda condenação há para aquele que não está em Cristo Jesus. Toda. Meus irmãos, nós devemos aprender a confiar no Senhor.
Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus dá o caminho das pedras. Ele fala: olha, quando vocês aprenderem a buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, porque vocês não são desse mundo, vocês são do reino que eu preparei para vocês. Quando nós aprendemos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas em abundância. Deus vai nos abençoar de uma tal forma quando nós aprendemos a buscar o reino dele em primeiro lugar, que nós vamos ter para dar e vender. O celeiro nunca vai ficar vazio. Vocês lembram da viúva? Estava ali com a botija vazia, tinha só um bolo para fazer para ela e para a criança. Veio o profeta e ela teve fé, falou: toma, se alimente. E nunca mais faltou azeite na botija. Então, meus irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Sabe, meus irmãos, a fé, ela tem tudo a ver com a nossa atitude, meus irmãos. Verdadeiramente crer em Deus quer dizer que nós devemos descansar e confiar nele. Nós devemos aprender, meus irmãos, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a pergunta que fica é: você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Se a resposta for sim no seu coração, como você tem buscado o reino de Deus? Você tem orado nas madrugadas? Tem buscado a Deus no secreto? Tem amado a palavra do Senhor, como foi lido no Salmo, né? O salmista Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus também, porque ele amava a palavra do Senhor. Ele amava a lei do Senhor, né? O Salmo 119, ele fala sobre a lei do Senhor em vários versículos. E é o maior salmo da Bíblia. E nós amamos, será que nós amamos a Deus com todo o nosso coração, meus irmãos? Quer ver uma prova que se nós amamos a Deus? Jesus falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Então, se nós amamos a Deus, nós obedecemos. Se nós não amamos, nós não obedecemos. Então, essa é a prova real. Caminhando para o final: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. Devemos lembrar, meus irmãos, que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, né, e lá no deserto, durante aqueles 40 anos, né, a sandália não desgastou, a roupa não se desgastou, a nuvem ia de dia protegendo eles do calor forte, e à noite ia chama de fogo, e caiu maná do céu, né? E é interessante, se os irmãos lerem as escrituras, os irmãos vão ver que o maná, ele caía só por um dia, ele não caía uma semana toda. A ordem era essa: vai lá, come o que você vai comer, né? Você e sua família, e pronto. Porque se deixar para outro dia, vai apodrecer. Interessante, né, meus irmãos, com uma palavra assim completa, né? Desde lá, Deus estava ensinando: olha, vivam cada dia, marchem cada dia, vivam cada momento. Deixa que amanhã está comigo, o futuro está nas minhas mãos, mas vivam cada dia. E tinha alguns ali, né, dentre o povo que guardavam ali o maná, né? E apodrecia. A não ser na sexta-feira, por causa do mandamento do sábado na época, né? Que eles tinham que colher em dobro, né? Mas fora a parte, está indo diariamente. Na oração modelo, Jesus ensina, né? Com o nosso de cada dia, nos dá hoje. Não com o nosso do mês, não com o nosso da semana. Meus irmãos, Jesus nos ensina a viver a cada dia. E por que nós estamos preocupados com o mês todo? E por que nós estamos preocupados com o dia de amanhã? No sentido, meus irmãos, dessa preocupação, meus irmãos, que faz mal, sabe, meus irmãos? Entendam o que eu estou falando. Não estou dizendo que você deve parar de trabalhar, né? Não estou dizendo que você não deve estudar. Tem que estudar, tem que trabalhar sim, né? Tem algumas preocupações diárias que nós temos que resolver. Normal, meus irmãos. Todos nós temos. Mas, meus irmãos, a preocupação que eu quero que os irmãos entendam que nós não podemos ter é a preocupação que nos tira a paz, sabe, meus irmãos? É aquela preocupação que nos faz adoecer, é aquela preocupação, meus irmãos, que nos deixa inquietos, sabe? É aquela preocupação que o nosso corpo descansa, mas a nossa mente não descansa, sabe? É essa preocupação, meus irmãos.
Essa é a preocupação que eu estou falando, meus irmãos. Nós devemos aprender a confiar e descansar no Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem confiado todos os seus caminhos ao Senhor? Será que não existem áreas ainda na sua vida que o Espírito Santo não atua? Faça uma autoanálise dessa noite. Chegando na sua casa, reflita sobre essa palavra. Sabe? Reflita sobre essa palavra. E veja realmente se você tem confiado de todo o coração no Senhor e descansado. Nós vamos perceber, meus irmãos, que infelizmente, na maioria das vezes, nós não temos confiado. Vamos perceber que na maioria das vezes nós deixamos as circunstâncias se agigantarem. Isso nós vamos perceber fazendo essa análise, meus irmãos. Claro, cada um tem o seu particular, obviamente, né? Mas se nós fizermos uma análise sincera do nosso coração, muito provavelmente nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se nós estivéssemos realmente buscando a Deus em primeiro lugar, no sentido pleno da palavra, né? Há muito o Brasil todo já seria cristãos genuínos. Mas nós vemos por aí, né, meus irmãos, o censo fala, né, que mais de 80% das pessoas são cristãs evangélicas, né? No entanto, são raros os cristãos genuínos. São raras as pessoas que fazem diferença. O senhor não concorda? São raros. A maioria vai na igreja, até fala de Deus, gosta de ouvir, né? Mas na hora do vamos ver, meus irmãos, na hora de confiar, na hora de descansar, na hora de transmitir aquela paz, não transmite. Nós devemos ser cristãos aqui é fácil. Mas nós devemos ser cristãos no nosso trabalho, no trânsito. E eu posso falar do trânsito, hein? O trânsito é terrível. Quantas vezes eu já me livrei de um cliente por causa disso? O pessoal vem xingando, buzinando. E eu vou lá, Deus abençoe. Oro por aquela pessoa. Não estou me gabando, meus irmãos. Isso é o Espírito Santo. Não sou eu, é a graça de Deus. E quantas pessoas eu vejo que até se chamam cristão e o cara buzina já buzina de novo e tem aquela discussão. É mau testemunho, meus irmãos. Nós devemos ser cristãos em todos os lugares. Talvez nós sejamos a única Bíblia que alguém vai ler. Os irmãos já pensaram nisso? Então nós temos uma grande responsabilidade. Deus nos chamou para glorificá-lo e para confiar plenamente nele. Que nesta noite nós venhamos tomar esse passo, meus irmãos. Nós venhamos a confiar e descansar no Senhor. Que venhamos não buscar as coisas desse mundo, que nem aquelas pessoas do mundo buscam, meus irmãos, né? Aquelas coisas materiais, o consumismo. Que não venhamos cair nessa não, meus irmãos. Mas que venhamos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Tendo a certeza absoluta, porque Jesus garantiu que todas as coisas serão acrescentadas. Não fica com medo, não. Se você está servindo a Deus, se você põe o reino de Deus em primeiro lugar, o restante está na mão de Deus. Ele vai suprir. Ele proverá. Fica tranquilo. É promessa. Foi o que Jesus falou. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? E o que eu não pude completar, que o Espírito Santo complete no coração de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Eu vou chamar o Ministério de Louvor, por gentileza.